Olá, boa noite. Você está aqui no canal Segunda Chance. Meu nome é Patrícia Mendes e nós estamos começando mais uma live. Aproveita para chamar todo mundo. Eu vou chamar o nosso convidado logo de início, porque a gente está tendo problemas com as conexões no Instagram. Então fique à vontade, entre, conte para mim como é que foi a semana. E fica aqui para vocês a informação que nós não estamos somente no Instagram, nós estamos no Spotify e no YouTube, tá bom? Se você não perder por aqui, você vai conseguir assistir em outros canais, como as plataformas digitais e também no YouTube, para quem não tem Spotify ou Google Podcast, ok? Fique à vontade, boa noite para quem já está entrando. Estou muito feliz que a gente está começando esse momento. Hoje o nosso convidado também é lindo. Então eu espero que vocês aproveitem e sentem assim, né, tranquilamente e aproveitem. Claudinha, se você puder, já que você está aí, deu certo. Se você puder, Claudinha, chama para mim, por favor, o Kepler, um minutinho, que eu quero anunciar as madrugadas de oração aqui. Chama ele para mim, por favor. Vão entrando, vamos sentando, se acomodando, que a noite vai ter coisa boa, muito boa. Muito feliz que vocês estão aqui. Como é que foi a semana de todo mundo? Contem pra gente. O nosso convidado já está aqui porque a gente está tendo problemas com o Instagram. E o nome dele é Isnei Barbosa. Seja bem-vindo, Isnei. Ei, boa noite. Obrigado, Patrícia. É um prazer estar aqui com vocês. Seja bem-vindo. Nós estamos felizes que você está aqui com a gente para mais uma live para contar pra gente coisas lindas que Jesus fez na sua vida. Eu quero, gente, fazer um anúncio para vocês e eu tô tentando ver se o Kepler entra aqui, porque ele tem um anúncio muito legal que eu queria deixar gravado nessa live. Se ele pudesse, se ele entrar, vai ser bem tranquilo da gente fazer o anúncio, que ele vai começar umas madrugadas de oração. Eu espero conseguir participar. Eu mandei até o convitinho para ele por um minutinho, para ele poder fazer esse anúncio aqui dentro dessa live e contar para vocês um pouquinho o que nós vamos ter na próxima semana. O Kepler, ele tem um projeto chamado Soldados da Madrugada. Eu mandei também, Claudinho, o convite para ele, mas se ele não participar agora, deixa um recadinho para ele, que aí qualquer coisa, no final ele entra aqui com a gente um minutinho para deixar o recado. Mas eu vou falando para vocês. O Kepler, o nome dele é Kepler, Keller, com 2 L's e os 2 nomes com K de Kátia, ok? @Kepler.Keller. E ele tem as madrugadas, às 3 da manhã. Me perdoa, gente, eu tô numa cura de uma gripe que nunca vai embora. E aí, às madrugadas, ele tem um projeto chamado Soldados de Oração, tá? Soldados da Madrugada, desculpa. A oração é o projeto. Soldados da Madrugada. E dentro desse projeto de Soldados da Madrugada, ele encontra com todos nós às 3 da manhã e tem um momento ali de leitura bíblica e em seguida um momento de oração. Então, se ele conseguir entrar aqui um minutinho para poder participar e falar um pouquinho disso, vai ser bom. Se não, ele convidou todo mundo para estar dia 28 às 3 da madrugada junto com ele, ok? Como foi a semana de vocês? Ih, já entrou bastante gente. Alguém falou boa noite, Paty. Boa noite, Soninha. Soninha, e as biópsias?
Conta pra gente aqui que todo mundo da live orou por você, deu tudo certo, como é que foi? Aquela primeira, graças a Deus, semana passada a gente agradeceu a Deus. E agora, como é que você tá? Conta aqui pra gente. Tem pessoas novas, que muito provavelmente essas pessoas, elas estão aqui por causa do Dr. Isnei. Isnei, você pode falar oi pra quem você quiser aqui, tá? Eu tô vendo o pessoal aí. Tá Marissa, vendo, né? O PP, né? O PP, né? PP. Não tá aqui com a gente, não. Ele tá longe. O PP é meu filho. É verdade. O Átila. Olha só, Átila. A Sônia tá contando que a semana dela foi extremamente abençoada e a segunda biópsia também deu benigno. Então, Deus realmente é maravilhoso e a gente quer agradecer porque nós estivemos orando aqui pela Sônia e ela estava muito apreensiva com esses exames e graças a Deus, tá vendo? É tão bom a gente descansar no Senhor, né? É tão bom, é maravilhoso a gente entender que esse Deus está cuidando da gente e que as coisas acontecem do jeito dele. A Vanessinha tá aqui, tudo bem, Vanessinha? O Kepler não conseguiu entrar, não tem problema, Kepler, mas eu já fiz o anúncio aqui das madrugadas de oração com soldados da madrugada, tá? Para que as pessoas aqui participem. Bom, a gente não vai demorar nesses momentos. Para quem está aqui novo, a gente dá as boas-vindas. Essa live ela fica gravada e compartilhada no Instagram aqui e também no Instagram do convidado, que é o Isnei. Além de estar no Instagram, nós estamos no Spotify, que é o nosso canal mais forte de podcast. Lá a gente tem pessoas por vários países ouvindo e participando. E a gente tem vários retornos através do WhatsApp do Segunda Chance. Então eu também quero agradecer. E o outro canal que a gente tem é o canal do YouTube. Inclusive, gente, o YouTube é uma coisa que eu não mexo muito. Eu só coloco ali porque muitas pessoas não têm os canais digitais. Então, eu quero convidar você, se você não conhece ainda o YouTube, vai lá e se inscreve, porque eu tenho que chegar no mínimo até julho, agosto, com 1.000 inscritos, para que algumas funcionalidades do canal comecem a funcionar e outras pessoas sejam atingidas com esses testemunhos. Então, se você puder, compartilhe e pede para as pessoas, olha gente, vamos compartilhar esse canal, porque na realidade a nossa ideia é conseguir algumas coisas ali no YouTube para a gente conseguir passar para mais gente esses testemunhos incríveis que a gente tem recebido dos nossos convidados aqui, contando do poder e do amor de Jesus e dos milagres que Jesus é capaz de fazer na vida de cada um. Então, eu te convido para você participar, tá bom? Onde quer que você esteja, nos ajude com isso. Outro recadinho que eu quero deixar para vocês é que os comentários, eles são travados durante a live toda, para que o convidado se sinta tranquilo, para que ele possa falar, né, e possa se sentir à vontade para externar a sua ideia. Os comentários, eles são muito bons porque a gente quer ficar lendo e quer ficar participando. Mas para não atrapalhar, a gente trava e aí todo mundo participa tranquilamente. Se você tiver alguma pergunta, algum questionamento, algum pedido de oração, algum elogio, alguma coisa para o convidado, aqui do lado dos comentários tem um balãozinho com um ponto de interrogação e durante a live você pode escrever ali e pode falar com a gente, tá bom? Então é isso, nós vamos fazer a oração inicial, eu vou desativar os comentários e nós vamos orar pedindo para que Deus esteja presente e a gente inicia esse momento. Vamos fechar os nossos olhos, onde quer que a gente esteja, para a gente poder orar. Santíssimo Deus, nós estamos muito felizes porque mais uma sexta-feira vamos ouvir da tua voz, dos teus propósitos, dos seus sonhos e dos seus projetos na vida de cada pessoa que tem passado por aqui e hoje especialmente do Isnei. Nós queremos pedir ao Espírito Santo que fique aqui com a gente, que fale ao nosso coração
E também queremos suplicar, Pai, que a tua graça e o teu amor se faça presente e a palavra que sair da nossa boca saia para a vida das pessoas para levar o teu amor, mostrar o entendimento e a força que cada um precisa ter para continuar os seus desafios da vida, entendendo que Deus, Ele age na nossa vida e tem feito tudo que Ele pode e o impossível para nos ver bem, felizes, realizados e especialmente seguros em sua salvação. Guarda-nos em teus braços e dá-nos a tua paz, esteja com a gente, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, Isnei, estou feliz de estar aqui com você. Era um desejo do meu coração, especialmente porque eu te conheço um pouquinho desse testemunho. Gosto de ouvir você falar. Sempre que você prega, assim, ultimamente eu não tenho ido na Central, eu estou indo pertinho da minha casa, mas sempre que você estava pregando ali na Central, eu gostava de estar nas suas pregações, porque sempre um raciocínio muito lógico. Então, quem não conhece o Isnei, vai ter a oportunidade de ouvi-lo. E vai ter a oportunidade de conhecer um testemunho lindo que ele vai passar para você, para fortalecer a sua fé, para te dar coragem, para te mostrar que Deus de fato existe, que Ele é poderoso e que Ele é capaz de fazer qualquer coisa por cada um de nós. A princípio, Isnei, eu queria que você contasse um pouquinho quem é você. Tá bem. Então, primeiro eu queria te agradecer pelo privilégio de estar aqui. Você me convidou assim, usando o meu ponto fraco, que foi a Ellen, né, minha esposa. É uma situação É assim... o caminho, né? É o caminho, né? Então, é uma situação que a gente falar da gente... nem sempre a gente às vezes fica sem jeito, achando, não deve falar, porque as pessoas podem achar que você está querendo se engrandecer, aparecer. Mas quando, assim, como eu te conheço, quando você me convidou, eu pensei, não, acho que o objetivo realmente é a questão do testemunho em si, não é da pessoa, mas do testemunho do que Deus tem me dado de bênçãos, que são muitas questões. Obviamente, hoje a gente vai falar de uma delas. Então, eu agradeço pela oportunidade, pela honra de estar aqui participando com você, que é uma pessoa muito especial também. Todo mundo sabe que você tem esse desejo de mostrar às pessoas que vale a pena amar a Jesus, né? E você tem realmente muita inspiração quando você fala. Eu também já ouvi muitas mensagens suas e eu fico honrado de ter sido convidado. Então, rapidamente, assim, eu vi aqui algumas pessoas queridas que entraram aí, a Marli, a Lana, o Jair, a Leila, o Fábio é um amigo nosso do Chile que está participando aqui. É uma alegria tê-lo participando aqui. A Aline, que tem muito tempo que eu não vejo, né? Não sei se você tem encontrado com ela. O Guilherme, que é meu sobrinho. Enfim, várias pessoas, né? Minha esposa também tá assistindo a gente. Eu não vou falar todo mundo, mas assim, eu tenho 55 anos, né? Tenho 33 anos de formado, eu formei novo. Eu sou médico, formei novo, com 22 anos. E eu nasci no Espírito Santo, na cidade de Colatina, no Espírito Santo, mas assim, meio que quase que por uma casualidade, porque meus pais estavam lá, trabalhando lá quando eu nasci, né? Meu pai é pastor, já aposentado, ele tem 88 anos, graças a Deus, tenho a alegria de tê-lo comigo, espero que Deus me dê essa alegria de tê-lo por muito tempo ainda. E a minha mãe é professora e os dois são um casal pastoral, né? Meu pai é pastor, minha mãe, assim, aquele estilo de pastor à moda antigo, né? Que tinha que viajar longos trechos com estradas ruins. Eu me lembro de muitas histórias super interessantes, não tinha tantas facilidades, os carros eram tipo um Fusca para andar a estrada de terra. Eu e minha irmã, Isneli, que também está assistindo aqui, a gente lá no banco de trás, dividindo espaço, tendo que dormir lá atrás, um para um lado, outro para o outro. Uhum. Enfim, então, eu me formei
na UFES, que é a Universidade Federal do Espírito Santo, fiz residência em cirurgia geral, e essa residência em cirurgia geral foi por opção no Hospital Adventista Silvestre, embora eu já tivesse fazendo residência em outro hospital, em Belo Horizonte. Eu quis fazer no Rio de Janeiro, no Hospital Adventista, quis ter essa oportunidade, um hospital muito bacana, de referência, de qualidade, de atendimento e tudo, e eu quis ter essa oportunidade e fiz residência em cirurgia geral ali, e dali eu fui fazer depois a cirurgia plástica, e é nessa história de como fazer residência em cirurgia geral, depois para a plástica, que eu acho que a gente vai falar um pouco do nosso testemunho, né? Então, assim, como história assim, minha, assim, rapidamente, eu tive o privilégio de ter um pai pastor que vivia o que pregava, e muito apoiado pela minha mãe. Então, assim, isso foi muito forte na minha vida. O que ele realmente pregava e orientava a igreja, ele colocava em prática. Ele não saía, e até hoje ele não sai de casa sem fazer a sua meditação, e sempre fez questão de que, como família, a gente fizesse isso. E isso me deu, assim, alguns conceitos muito bons em relação à igreja, não tanto a igreja só especificamente, mas essa questão espiritual da importância de Deus na vida da gente, né? Isso é muito forte para mim. Então, eu acho que eu diria que, assim, eu sou um cara apaixonado pela minha família, apaixonado pelo lugar que eu moro, não só a cidade, mas especificamente, você conhece a minha casa, o lugar que eu moro é um ambiente muito, muito agradável. Eu sou apaixonado pela minha especialidade médica. Então, assim, eu curto muito tudo que eu faço, sou feliz porque eu sobrevivo de algo que eu amo, que é um trabalho que eu amo fazer. Acho que basicamente é isso, tá bom? Basicamente é isso. Eu nunca te perguntei, você tem irmãos? Só tenho uma irmã, um ano mais nova, ela também é médica, ela é otorrino, laringologista. Ela mora lá em Belo Horizonte, e eu moro aqui em Governador Valadares. Mas somos muito ligados e sempre tivemos sempre um relacionamento muito, muito legal de irmãos, assim, de nos amar, de nos respeitar, de nos ajudar. A gente tem um vínculo fraterno muito legal. Que legal. Bom, Isnei, aí a gente escuta que tá tudo bem, que você ama todas as coisas, mas eu queria saber um pouquinho quem foi você na sua infância, quem foi você na sua juventude, na sua adolescência. Conta pra mim. Então, vou falar mais uma vez, vou contar um pouco, mas assim, não é nada assim, porque tem muita coisa que não é boa, mas assim, se eu falar das coisas assim mais bacanas, não significa que eu tô querendo ser exemplo. Sim, eu entendi. Então, mas assim, os meus pais, eles sempre foram muito ligados a essas coisas de estudar a Bíblia e tal, e eles passaram isso muito pra gente. Eu gostava muito disso, sabe? Em termos da parte, digamos, espiritual, também vivi uma época em que na igreja, especialmente assim na idade pré-adolescência, adolescência, havia muito estímulo ao estudo da Bíblia. E os nossos professores das classes dessa faixa etária, eles faziam muitos concursos bíblicos. Não sei se você lembra, se você participou disso, mas eram muitos concursos bíblicos e tal, e isso me incentivava muito. Eu queria sempre corresponder à expectativa dos professores, e meio que para mim mesmo também, eu gostava muito de estudar e me sair bem nos concursos e ganhar os prêmios que fossem dos concursos e tal. Isso foi muito legal, mas assim, também isso me fez assim ler mais a Bíblia nessa época, e para saber, assim, tem muita coisa, assim, eu não sou um expert, tem muita gente que sabe muito mais, mas no geral, assim, eu acho que eu já consegui ler bastante coisa, sei de bastante coisa que é fruto dessa idade juvenil, assim, de adolescência, né? Isso em relação às questões ligadas à parte espiritual, tanto que aos 10 anos eu acabei sendo batizado pelo meu pai, né, que é pastor, no mesmo dia que minha irmã foi batizada também. Ela tinha 9, eu tinha 10 anos, e foi um dos momentos assim mais marcantes na minha vida. Obviamente também
foi muito marcante o dia da minha formatura, como foi marcante o dia do meu casamento, o dia do nascimento do meu filho. Acho que são alguns dos momentos mais marcantes da minha vida. Em relação à escola, essas questões assim, então, acaba que eu me desafiava muito. Eu nunca fui de me preocupar com notas de colegas, sabe? Aquele negócio, você tem que tirar nota melhor que os outros. Não, isso realmente nunca me preocupou. Mas eu gostava de tirar boas notas, então eu gostava de prestar atenção nas aulas. Eu não era de me desgastar tanto em casa estudando, mas eu prestava muita atenção nas aulas, olhava a matéria, mas em véspera de prova, assim, foram poucas as vezes que eu realmente me desgastava demais estudando, porque eu conseguia ter meio que uma capacidade de, durante as aulas, focar no que o professor estava falando. E na maioria das vezes essas provas de escolas, assim, elas têm a ver muito com o que o professor apresenta em aula, né? Então, para mim era uma facilidade. Mas, ao mesmo tempo, se eu tirasse uma nota um pouco baixa, assim, um 7, para mim era horrível, né? Eu me sentia mal. E um dia meu pai falou, eu fui chateado conversar com meu pai falou assim, meu filho, olha só, se você não quiser tirar uma nota baixa de vez em quando, é só você não estudar. Então, assim, se a gente está na vida, a gente está sujeito a coisas boas e coisas ruins. Então, aquilo para mim foi uma força que eu, ouvindo meu pai falar, e foi importante. Embora essa questão, quem sempre foi mais de me apertar mais e de me estimular mais, foi sempre a minha mãe. Ela é meio Caxias, ela é professora. Então, nesse sentido, assim, foi isso que aconteceu. Mas, assim, eu tive uma condição muito grande nessa idade juvenil, porque como meu pai era pastor, ele mudava de cidade com muita frequência, de 3 em 3 anos, mais ou menos, ele mudava. Isso, por um lado, era ruim, porque, assim, se você me falar assim, Isnei, me fala um amigo da sua vida hoje, com toda honestidade, eu não falo, eu não tenho. Eu não tenho aquele cara que chega assim, eu sou amigo, ele é meu amigo e eu vou estar sempre... Isso vai se resumir, no máximo, à questão da família. É o pai, a mãe, a esposa, o filho, mas, assim, amigos no ambiente fora da família, que eu venho de longa data, eu não tenho. Mas, assim, a minha esposa até acha que... Será que isso não faz falta? Porque ela gosta muito disso. Ela é sua amiga, você sabe que ela gosta de amizade. Mas, assim, por outro lado, eu tenho um ciclo de amigos não tão íntimos, mas, assim, um ciclo, um grupo de amigos tão grande por aí afora, que eu sei, assim, que isso, em todo lugar que eu vou, praticamente, eu encontro alguém que eu conheci. Aquece seu coração, né? Isso é muito bom. Aquece seu coração. Uhum. Exato. Eu tenho uma pergunta para fazer. É uma curiosidade. Ser filho de pastor e mudar o tempo todo, assim. Apesar de tudo, assim, ser muito bacana, você teve alguma dificuldade de lidar com isso? É difícil lidar com isso, da mudança constante? Péssimo. Eram lágrimas praticamente todas as vezes. Como eu falei do lance da amizade, todas as vezes que eu saía de um lugar, eu olhava para os meus amiguinhos que estavam ali uns 3 anos, a gente tinha formado um grupo de amigos, eu pensava, puxa vida, não vou encontrar com eles mais. Então, assim, era muito ruim. Aliás, um trauma, né? Um trauma, né? Muito ruim. Aliás, assim, quando hoje eu vejo um pastor que chega na minha igreja, mudam os pastores, né? Eu sempre tento dar toda a atenção. Deu uma travadinha. Não, eu dou atenção para eles, porque eu acho que eles chegam numa situação de muita vulnerabilidade, tipo os filhos, a esposa, o próprio pastor é um pouco mais, normalmente mais acostumado, mas eles saíram, deixaram o ambiente e tem que começar tudo de novo. Mas aí depois, a gente também aprende que é legal, porque você, mesmo sendo péssimo naquele momento, depois você vê que é uma coisa interessante você poder começar recomeçar. Recomeçar. Então, o que isso me ensinou? Eu, nesse aprendizado, sem tirar uma coisa boa, é que não tem problema você começar de novo. Não tem problema. Eu não tenho dificuldade com isso. Hoje eu estou aqui em Valadares, já tenho 28 anos, né? Graças a Deus a gente está bem, está profissionalmente, na questão de estabilidade familiar e tudo, a gente está bem.
Graças a Deus. Mas assim, eu não tenho, embora acabou que já tem muito tempo, pode ser que tenha um pouco mais de dificuldade do que no passado, mas assim, eu consigo Sim. administrar bem essa questão de ter que começar de novo uma nova situação. E isso a maioria das pessoas não tem essa facilidade, né? Então, assim, tem esse lado bom. Mas é muito divertido. Não, era mesmo uma curiosidade, porque eu fico imaginando, né? Deve ter o lado bom, como você falou, dos recomeços, né? Conhecer novas pessoas, estar em novos lugares, né? Tem gente, por exemplo, que como pastores mudam não só de estado, mas mudam de país, né? Então a criança tem acesso a muita coisa, mas ao mesmo tempo eu imagino que também deve ser difícil, né? Deve ser. Mas legal, você me esclareceu. Mas aí continua, aí você vai para a sua juventude e tal, e vamos. E aí? Então, aí aconteceu uma situação que, embora eu morasse em Belo Horizonte, meu pai estava num período em que ele estava sendo chamado para sair de Belo Horizonte. E inicialmente ele não é de recusar chamado, inicialmente ele estava aceitando, e eu estava num período assim de fazendo vestibular, e eu analisei que onde eu tinha uma estrutura de apoio familiar, de sentir os avós e tal, mais assim, próxima, seria no Espírito Santo. E eu acabei preferindo ir estudar em Vitória, na Universidade Federal do Espírito Santo. E que foi muito bom. Aí eu saí de casa, meu pai acabou que o presidente lá mudou, não sei, ele acabou não deixando meu pai sair de Belo Horizonte, está lá até hoje, aposentou e continua morando lá. E eu acabei saindo de casa para estudar, achando que meu pai ia sair de Belo Horizonte, porque vinha sempre mudando, e já tinha uns 4, 5 anos que ele estava lá em Belo Horizonte, e eu achava que ele ia mudar. Então, assim, eu fui estudar. Mas eu tive o apoio da família, com a minha tia, meus avós, a tia irmã do meu pai, meus avós, e aí eu fui estudar fora. Assim, eu nunca estudei em colégio interno. É estranho que geralmente um filho de pastor vai estudar no colégio interno da igreja. E eu perguntei, há pouco tempo, deve ter no máximo 2 anos, que eu perguntei ao meu pai, porque Eu falando com vocês sem o som. Ó, caiu o Snei, eu vou tentar voltar com ele. O Snei, ele mora numa região que é a região ali um pouco afastada do centro de Valadares. Ele mora praticamente no campo. Então, isso pode acontecer. Quem faz ao vivo é assim mesmo, tá? Então, fiquem tranquilos. Se cair a live, a gente volta, tá tudo bem. Enquanto ele está tentando entrar, eu já mandei o convitinho para ele poder entrar novamente. Enquanto ele está tentando entrar, eu queria dizer para vocês, eu ia falar no começo e não falei. E deixa até eu abrir os comentários aqui. Deixa eu até ver como é que vocês estão aqui. Todo mundo. O Instagram, ultimamente, ele está muito bom para fazer live. Breve nós vamos mudar para outro canal, tá? Quem sabe para o YouTube, né? Quem sabe para o YouTube. Vamos ver se o Snei consegue entrar novamente. Já chamei ele, tá? Vamos ver se ele me manda o convite também. Snei, se você estiver ao vivo aqui, isso. Aí eu caí. Eu expliquei para as pessoas. Você caiu, mas não tem problema. Eu expliquei que você mora quase no campo, pode acontecer. Pois é. Pode acontecer, mas pode continuar de onde você estava. Aí você estava falando que seu pai ficou em Belo Horizonte, acabou não mudando, você foi... Eu perguntei pro meu pai, por que você não deixou estudar em colégio interno? Aí ele falou assim, olha, ele sempre arranjou uma desculpa. Ele falou assim, não, é porque eu não queria que você saísse de casa cedo, eu não estava preparado para ficar sem você. Opa.
Mas quando eu fui sair, a minha mãe é que empurrou. Pelo meu pai, eu acho que eu não teria saído. Mas a minha mãe falou, não, ele tem que ir, tem que correr, tipo... A ideia dela era que eu tinha que seguir minha vida, né? Tinha que... Aquela história de empurrar para fora do ninho, esse foi um papel da minha mãe. Então, eu fiz a faculdade lá em Vitória, foi muito bom, foi um período muito bom. Eu vivi ali a Igreja Central de Vitória, que quem conhece sabe que é uma igreja muito boa em jovens, sempre foi, creio que continua sendo em música, foi uma época musical muito boa da igreja, dos grupos musicais lá. Assim, lembra, tipo, Integração? Era da minha igreja, né? Até hoje eu ouço as músicas, tem uma música que marca muito, eu fico querendo que essa música realmente seja mais real. Para mim, ela já está já passou da hora de acontecer, né? Que eu não vai tardar, eles cantavam de uma forma linda, né? Não tardará, né? Cristo vai voltar. E marcou a juventude, a turma da minha época, assim. Então, aí eu fiz a residência, aí eu acabei ali a faculdade, fui fazer prova de residência e, por opção, acabei indo para o Rio de Janeiro, fazer lá a residência de cirurgia geral. Então, assim, a minha juventude foi muito ligada ali, e no Rio de Janeiro, já a residência era muito focado na cirurgia geral, eu cheguei lá com 22 anos. Então, assim, ainda estava numa fase boa da juventude, mas eu não consegui me comprometer tanto com a igreja quanto assim nos anos anteriores, porque eu fiquei muito focado mesmo nas atividades da residência. Mas mesmo assim, convivi com muitos jovens, foi muito legal ali também. E dali eu fiquei uns 5 anos lá, por 5 anos lá no Rio de Janeiro. E foi uma época muito legal. Foi quando eu encontrei a Ellen, que é minha esposa hoje, né? Bom, o amor da sua vida, né? Pois é, você sabe. A Ellen eu já conhecia, mas eu encontrei lá no Rio de novo. Foi muito bom. Inesquecível, né? A Ellen é inesquecível. Já conhecia, mas encontrei de novo. Foi um encontro inesquecível. Deixa eu te falar. Você falou, né, da residência, você esteve ligado, né, em relação à sua faculdade e tudo mais. Aonde que você percebeu aí na infância, juventude, adolescência? Em que momento você percebeu Deus na sua vida, assim? Em que trajeto da sua história, durante esse período, se é que você tenha percebido? Porque existe uma lenda, né, que quando é filho de pastor ou filho de crente, né, que falam, quando a pessoa já está na igreja há muito tempo, ela não tem uma percepção muito clara de quem é Deus, né? Ela tem uma percepção pelo olhar do outro, mas não pelo seu próprio olhar. É uma curiosidade que eu tenho. A sua percepção era nítida, era clara, ou você ainda estava no quesito espiritual, religioso, em cima daquilo que você vivia através dos seus pais? Então, é ótima essa pergunta. Sabe, Patrícia, eu já ouvi muita gente falar que precisa passar por um problema, assim, eu vejo gente falar assim, eu me afastei de Deus, fiquei longe de Deus, e aí eu me encontrei com Deus mesmo, foi em determinado momento, esse momento específico da vida, né? Assim, na minha vida, eu não estou dando o que aconteceu comigo. Na minha vida, eu não tive necessidade de me afastar de Deus para me sentir próximo dele, de dizer assim que eu não tivesse me encontrado com ele. Mas eu já vivi tantos momentos especiais que são assim incríveis, que eu percebo que não há necessidade de você estar longe de Deus para você sentir Deus realmente perto de você. E é óbvio que a gente passa por momentos de dificuldade em vários aspectos da vida, assim, no aspecto de saúde, no aspecto talvez profissional, pode ser em outras questões, né? Algumas pessoas podem passar por questões relacionais, emocionais, mas isso
não quer dizer que quem está com Deus não vai passar por isso, né? Na verdade, a gente sabe que todos passamos, porque o mundo é um mundo mau, não é que, assim, tem muita coisa ruim no mundo, não é que Deus vai querer que a gente passe por coisa ruim, mas a gente vai passar, mesmo estando com Deus, né? Então, assim, eu tive muitas situações em que eu tive, e assim, embora eu seja um cara assim tranquilo, aparentemente tranquilo, eu sou um cara que pensa demais e eu questiono muita coisa, inclusive com Deus. Algumas situações que ele permite que a gente veja acontecer no mundo, que por mais que a gente tente uma explicação, ouça um grande teólogo, um grande estudioso da Bíblia tentar explicar, não dá para a gente entender. A gente só vai entender quando realmente, de alguma forma, Deus esclarecer isso melhor para a gente, que até agora a gente não sabe. A maldade que você às vezes vê uma criança sofrendo por parte de adultos de forma má, com abusos, espancamentos, essas coisas assim, como que você entende que Deus permite? Mas assim, a gente sabe que a gente vive num mundo mau, né? Então assim, a gente questiona, e isso é bom, porque quando a gente tem um amigo, ele é amigo se você pode conversar com ele, questionar, apertar, não, tal, e depois você vai entendendo. Você pode não entender tudo, mas aí quando você questiona, você começa a ter curiosidade, vai ler, vai estudar, vai buscar, isso é bacana. Então, assim, em muitos momentos, eu sinto que Deus agiu. Quando eu era bebê, a minha mãe conta, eu tinha 1 mês de vida, eu tive uma otite, minha mãe, minhas tias, o pessoal, meus avós, tias, meus pais, porque quando começou, meu pai estava em viagem a trabalho, né? Ele era um pastor formado de pouco tempo. Então, assim, eu tive uma otite que se complicou muito, eu tive uma septicemia, precisei ser hemotransfundida numa época que não existia banco de sangue igual hoje e tal. Então, eu sei que muitas pessoas buscaram a Deus e Deus me permitiu, mesmo com muitas marcas no corpo, por causa dessa doença, Deus me permitiu estar aqui hoje, né? Então, assim, ele permitiu porque talvez, de alguma forma, ele tinha uma coisa boa, um propósito. Então, eu tenho que aproveitar essa vida. Embora eu queira algo melhor, eu curto muito o que eu vivo, né? Assim, eu me preocupo, quero sempre alguma coisa a mais, mas eu gosto demais do que Deus já me proporcionou até hoje. Então, assim, esse é um pequeno exemplo de como, quando muito pequeno, Deus me deu uma oportunidade de continuar vivo, com o esforço da equipe médica enorme, com o meu pai chegando de viagem e doando sangue. E não é se praticamente você tirava o sangue de uma pessoa, já fazia na outra, sem tanto essa questão de tantos testes ligados a doenças e tudo. Então, assim, eu tive esse privilégio, entendeu? Mas aí foi isso. Eu acho que, assim, a gente, como eu não tive esse problema, tá fora da igreja, afastou de Deus, eu não tive essa dificuldade. Mas, assim, eu não vejo que eu tenha tido problemas para me encontrar com Deus. Tenha tido necessidade de estar afastado, longe, para sentir Deus ao meu lado, me amparando, e o desejo de estar com Ele, sabe? Vai ter época Nossa, que isso é muito bom de ouvir, né? Isso é muito bom. Pois é. E isso que você está diferente, falando é né? muito importante. Não, é muito importante. Porque, às vezes, as pessoas, elas querem... E é engraçado, né? Eu sempre falo aqui que as pessoas precisam lidar com a sua inteligência espiritual. Deus fala que a renovação da nossa mente, ela acontece e a gente precisa acompanhar essa mudança, né, esse crescimento. Então, eu acho também que muitas pessoas, elas querem viver uma emoção espiritual para achar que alguma coisa vai mudar. Espiritualidade não é sentimento, não tem sentimento. Espiritualidade é razão, porque Deus é razão. Deus é racional. Apesar da gente se mover sentimentalmente, as nossas escolhas e decisões e propósitos, elas são sempre racionais, né? A gente tem que deixar isso muito claro
Porque se a gente estiver esperando passar uma emoção, viver uma situação, e aí a gente vai discorrer num assunto muito amplo, que às vezes as pessoas elas vão à igreja buscar essa emoção, buscar esse sentimento de que alguma coisa tem que tomar meu coração. E tem muita gente que eu já ouvi saindo de um culto, saindo de uma programação, saindo de uma célula ou de um pequeno grupo, dizendo, poxa, eu não senti nada hoje. E eu queria dizer assim, não é para você sentir. A verdade não é sobre sentir. A verdade é perceber a palavra de Deus, é receber essa palavra no coração, é conseguir colocar dentro da alma, né? Isso. Então, não é necessário passar por uma emoção ou uma situação ou sair para poder sentir. Eu vou dizer uma coisa, Isnei, bem-aventurado aqueles que não tiveram que sair para voltar, para contar suas histórias, porque entre a saída e a volta há escolhas e muitas consequências. E é uma dor insuportável, né? Eu posso dizer por mim. Eu passei quase 20 anos nessa trajetória de não aceitar ficar dentro só. Eu tinha meus questionamentos. Hoje eu olho para trás e eu falo, eu poderia ter vivido sem isso. Eu poderia. Por quê? Porque hoje eu estaria em outro patamar da minha história. Então, escolhas e consequências que, de repente, há uma bênção para aqueles que permanecem e temem a Deus enquanto, né? Enquanto ali estão nessa caminhada, sendo jovens, adolescentes. É uma bênção mesmo. Eu falo que é uma bênção. Legal. Assim, eu tenho muitos assim, amigos que eu te falo, que são amigos, como eu te falei, eu não sou íntimo, assim, mas assim, são amigos, assim, que não são, que não têm a mesma crença de religião, digamos assim, que eu, mas são pessoas com quem eu convivo muito bem, e mesmo na faculdade, que é o período que eu acho que é crítico, que você é mais jovem, há uma tendência talvez pressão de grupo, a influência do meio e tal, você meio que tem uma tendência de acabar seguindo um rumo assim que às vezes pode não ser muito saudável com o passar do tempo, né? Então, assim, eu tinha colegas que faziam coisas que eu achava que não eram apropriadas, que eu não deveria fazer, porque não ia me fazer bem, eu não ia me sentir bem, isso inclusive em questão de saúde, né? De às vezes usarem coisas ilícitas e tal. Então, mas eles eram meus amigos e eles me respeitavam e até brincavam, às vezes, essa conversa aí não dá para fazer na frente do Isnei chegou, vou mudar de assunto. Mas assim, em forma de brincadeira. Mas assim, obviamente, a gente tinha essas questões assim, eu falo assim, de falar bobagem, coisas, assuntos meio não muito próprios, assim, né? E então eles não queriam me deixar sem graça, então eles não ficavam à vontade de falar algumas coisas. Mas são meus amigos, continuaram sendo meus amigos, eu gosto demais deles, e assim, o fato da gente ser de uma forma não quer dizer que todo mundo tem que ser igual, né? E Exatamente. A gente tem que respeitar essas diferenças, que até deixa o mundo mais divertido, né? Senão, sim, e é muito legal você falar isso, é muito legal também, que complementa tudo isso que a gente está falando, né? Que não é porque de repente você tem um caminho espiritual que você vai desprezar pessoas que não têm o mesmo pensamento, nem a mesma ideia, né? Sim, a gente tem que amar as pessoas. Então, a gente só tem que tomar cuidado com as estradas e os caminhos que a gente está buscando. Como você falou, você foi desviando desses caminhos e os seus amigos, eu acho isso muito legal, porque as pessoas, quando nós damos testemunho vivo de quem somos, as pessoas é automático, elas falam, não, perto daquela pessoa não dá para falar. Você não falou nada, você não pediu nada, mas as pessoas estão ali observando, né? Nós somos observados, né? Verdade, isso mesmo. É verdade. Então é isso. Mas assim, eu sou muito grato a Deus por ter essa possibilidade de conviver com pessoas diferentes. Assim, hoje o ambiente que eu vivo profissional são pessoas
assim, eu tenho visto uma coisa interessante. Assim, quando você vê um pessoal que estudou mais e tal, se preparou mais, especialmente na área médica, não é muito, a gente imagina, né, pelo menos no início, a gente vê que não é muito do pessoal expor, falar que acredita em Deus e tal. Parece que isso dá uma certa impressão de que a pessoa não é um cara assim, sabe, que tem confiança, que estudou, que está preparado e tal. Mas, especialmente da época da pandemia para cá, eu percebo que muitos colegas de profissão, eles estão mais próximos de Deus. Assim, eles falam de Deus, eles pedem para orar. Eu tive a oportunidade de, algum tempo atrás, aconteceu uma coisa curiosa. Teve um colega médico nosso aqui na cidade que, quando estava na época crítica ali da doença, né, vários médicos a gente teve aqui, alguns acabaram não resistindo e morreram, mas assim, eu lembro que eu cheguei no bloco cirúrgico e um dos colegas, uma é médica, por sinal, anestesista, falou assim: a gente precisa pedir a Deus pelo colega tal. E a gente se reuniu no bloco cirúrgico, antes de começar as cirurgias, a gente se deu as mãos. Você vê, isso não é comum num ambiente médico, sendo bem sincero, porque dá uma impressão, parece, né, a impressão que eu tenho que podem pensar que é meio que uma fraqueza, que o médico não está tão confiante, né? E você vê um grupo de médicos orando, pedindo a Deus, e eles pediram que eu conduzisse essa oração. Isso para mim foi uma responsabilidade muito grande, né? E eles pediram, e eu vi os médicos ali, cada um com seus pensamentos em relação à religião, né? Diferente um do outro, mas todos assim concentrados, imaginando que existe Deus, que é um ser superior a todos nós, com poder que nós não temos, né? E isso para mim foi um momento marcante da minha vida, assim, vendo os meus colegas assim. Então eu vejo que às vezes a gente pode se enganar com as pessoas. Eu não imaginava que ali no meu ambiente de trabalho, onde eu convivo com algumas pessoas que eu não imaginava que acreditassem, confiassem em Deus, assim, eu vi que tem pessoas ali que confiam a seu modo, não são de falar, mas não deixaram de, num momento assim de dificuldade, de pedir a Deus, né, que pedisse a Deus. Então foi isso, né? Nossa, que lindo isso, né? Foi E isso é uma lindo. realidade mesmo. A gente sabe que às vezes o médico quer ser mais forte do que ele né? A gente vê quantos médicos decidem ser médicos, às vezes por passar por circunstâncias na família que eles não podem salvar aquela pessoa. Eu já ouvi vários testemunhos, e aí eles se tornam médicos porque eles querem provar que é possível, né, passar por cima daquela situação que eles viveram e fazer muito mais pela humanidade. Então, quando a gente vê essa humildade, né, esse reconhecimento de que há um Deus acima de todas as coisas, e aquele momento também era um momento muito frágil, né? Aquele momento era um momento que todo mundo estava se sentindo menos que nada, né? Uhum. Essa era a realidade. É verdade. Mas aí, Isnei, qual que é o momento que você quer contar pra gente do seu testemunho, assim? Qual foi a parte mais forte? Qual foi o ápice da sua história com Jesus? Conta pra gente. Tá bom. É o seguinte, como eu falei, eu fui fazer residência de cirurgia geral. A residência, para quem, acho que todo mundo sabe, mas quem não sabe, assim, a gente fica com dedicação exclusiva no hospital, focado numa área de atuação, numa especialidade. É um concurso que a gente faz, e ele tem o reconhecimento do MEC, né, que é o Ministério de Educação. Era MEC, eu acho que hoje é Ministério de Educação, e a gente adquire um diploma, um título de especialista reconhecido pelo MEC, e também, dependendo de onde você faz, é reconhecido pelas sociedades de especialistas, por exemplo, Sociedade Brasileira de Cirurgia Geral, Colégio Brasileiro de Cirurgiões, Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, etc. Qualquer especialidade que a gente vai fazer, ela é assim, a básica geralmente é cirurgia geral. Já na época
enquanto acadêmico, eu era apaixonado por cirurgia, acompanhava um cirurgião geral fantástico, um cara que operava super bem, e isso extracurricular, né? Nas minhas folgas eu ia com ele ajudá-lo, isso já mais no final do curso. Ele é aquele cara que começa a operar os campos cirúrgicos, aqueles panos ali, tudo limpinho, a mesa toda organizada, e no final tinha que estar tudo limpinho e organizado. Então, assim, isso eu me interessei por acompanhá-lo e consegui ter a chance de acompanhá-lo, e acompanhei, então gostava, ele era cirurgião geral. Então, meu foco inicial era fazer cirurgia geral, e como eu falei, eu preferi fazer lá no Silvestre, que era um hospital que eu achava que se identificaria comigo. Mas, assim, já lá para o 5º ano da faculdade, no 6º ano, os 2 últimos anos, eu acompanhei também alguns professores que eram um cirurgião de cabeça e pescoço e um cirurgião plástico. E eram 2 áreas que eu achava muito interessante. E mais para o finalzinho, eu me interessei até mais pela cirurgia plástica. A cirurgia plástica, ela tem o lado da cirurgia que a gente chama de estética, e um lado que é cirurgia reparadora. Nessa definição, as coisas se confundem um pouco, mas, assim, por exemplo, uma paciente que tem seios muito grandes e tal, quer diminuir os seios muito caídos, é uma cirurgia plástica que ela vai fazer. Ou um paciente que sofreu um acidente, teve um trauma de face gravíssimo, que tem que reconstruir as estruturas da face, é cirurgia plástica que faz. Então, áreas de queimados e tal. Então, a gente tem essa atuação tanto na parte meio que estética quanto reparadora. Agora, quando você faz um trabalho que você gosta e você vê o resultado, o benefício que você traz para a pessoa, para o médico, isso é muito gratificante. A cirurgia estética, ela é um pouco mais tensa para o médico, porque as pessoas, elas vivem uma neura aí de se cobrar muito em termos do que elas têm que ser, da apresentação, e entram, às vezes, por caminhos até não muito, muito bons. E aí, o cirurgião plástico fica exposto não só aos riscos de uma cirurgia, a gente prepara, faz tudo, mas também a uma insatisfação que algum paciente pode ter, porque por melhor que tenha sido a cirurgia, por melhor que tenha sido o resultado dentro daquilo que era possível com segurança, às vezes a pessoa não fica assim plenamente satisfeita. Isso então traz muito estresse para o cirurgião plástico. Hoje eu penso que, na minha ideia, talvez seja embora seja dentro da medicina uma das áreas mais bem remuneradas, também é uma da área de maior estresse, porque a gente trabalha muito com a expectativa que as pessoas têm, às vezes, fora da realidade que a gente está tratando do corpo humano. Enfim, mas eu então tinha esse interesse. Eu fiz a prova, fui fazer residência de cirurgia geral no Hospital Silvestre, foi um período muito bom da minha vida. Foram 2 anos ali, até frequentando o Colégio Brasileiro de Cirurgiões, e eu era fominha de cirurgia. Tinha uns detalhezinhos, assim, meus preceptores eram pessoas muito boas, né? A gente rodava em várias áreas e eu queria sempre estar fazendo os casos. E você fazer os casos, o seu preceptor tem que ter confiança em você. E aí chegava um momento que, assim, se você vai fazer a cirurgia, você dá uma vacilada, ele pede a tesoura. Quando ele pede a tesoura, ele já começa a dissecar a tesoura de cirurgião, que a gente deixa o chefe com a tesoura de auxiliar. E aí, se ele começou a dissecar, você perde a cirurgia. Então, eu me preparava muito, estudava muito para cada cirurgia e pegava a tesoura de cirurgião, prendia na minha mão e não soltava por nada. Fazia tudo com a tesoura agarrada na mão. Todos os tempos cirúrgicos com a tesoura, porque eu temia que no momento, o chefe que quisesse a tesoura. Quando ele falava assim, me dá a tesoura, eu falava, o que é? Não, eu já ia fazendo ali, entendeu? Essa fomeagem. Então, como é residente, a gente mora dentro do hospital, para tudo que é chance que tiver de fazer as coisas, a gente está lá fazendo. Aí você faz amizade com todo mundo do hospital, com todos os plantonistas, com todos os enfermeiros e tal, que além do seu trabalho, essa era a minha mentalidade. Além do trabalho, eu estou lá à noite descansando, quando tem uma folga, aí liga lá da UTI, preciso que faça aqui uma traqueostomia, uma dissecção venosa e tal, aí eu partia para lá. Então, com esse espírito assim, de muito interesse, eu conquistei a confiança do diretor do hospital e do meu chefe de residência de cirurgia geral. Então, assim, era uma confiança muito grande. E o Hospital Silvestre é um hospital adventista. É um hospital fantástico. Assim, realmente, tem hora que você pensa, não, nem estou no Brasil.
Pelo menos eu acho que ele continua com a mesma qualidade, pelo que eu ouço falar. Mas o hospital, ele tem médicos que trabalham, não só o hospital, a Igreja Adventista, vocês devem saber, ela atua, por exemplo, tem professores, tem as escolas, que é uma rede mundial de escolas e deve ser uma das maiores do mundo em número de alunos, e tem as igrejas e tem também a saúde, os hospitais, as clínicas e tal. Então, existem profissionais, especialmente médicos, que eles fazem um contrato com a igreja de ser de dedicação exclusiva e se tornam médicos missionários, ou seja, eles vão trabalhar, mas sempre manter o foco de falar de Deus, de ter oportunidade que tiver para demonstrar às pessoas que vale a pena seguir a Deus. Então, assim, eu tinha um sonho, ser cirurgião geral e depois fazer outra especialidade. Eu fui para o hospital, eu não fui para ser médico missionário. Médico missionário é um médico de dedicação exclusiva. Mas nesse período de primeiro ano aí, o diretor do hospital, junto com o meu chefe de residência, eles os dois eram médicos missionários, com dedicação exclusiva. O diretor me convidou para me tornar um médico de dedicação exclusiva do hospital. Então, ainda no primeiro ano, eu já recebi o convite, eu passei alguns meses resistindo ao convite, mas quando eu fui começar o segundo ano da residência de cirurgia geral, eu aceitei o convite. Então, eu me tornei um médico obreiro, um médico missionário. Em termos de ganho salarial, a diferença para o que eu ganhava, para o que eu passei a ganhar, era muito pequena, porque quando você está começando dentro da organização, os seus rendimentos são baixos. Eu morava dentro do hospital, então isso não fez diferença e não era o motivo de eu estar aceitando isso. Então, eu entrei naquilo. Só que quando eu aceitei, eu falei com o diretor do hospital. Ele é uma pessoa que eu tenho a oportunidade de conviver hoje, que ele já aposentou e mora numa cidade perto aqui, em Teófilo Otoni. Eu falei com ele, eu tenho vontade de fazer outra residência depois. Ele falou, tudo bem, depois a gente resolve isso. E aí eu comecei, mas o meu chefe de cirurgia geral, eu acho que ele era apaixonado por mim, só pode deixar eu fazer tudo, assim, ele me supervisionava, mas assim, deixava eu fazer todas as cirurgias e tal, e ele tinha muita confiança. E ele chegou a me dizer que como ele já estava com mais idade, em algum tempo ele iria se aposentar, ele chegou a dizer que ele gostaria que eu continuasse ali no hospital para fazer parte da equipe de cirurgiões, que era muito boa, e meio que fosse ocupando o espaço que ele ocupava. Eu achei aquilo muito honroso para mim. E, sim, mas eu tinha aquele sonho, sabe, de ser um cirurgião plástico. E esse ano eu passei um ano meio que de luta comigo mesmo, porque eu tinha... Bom, se você aceita ser um médico missionário, é porque você acha que Deus está te chamando para isso, não é verdade? Então, se Deus está te chamando para isso, como que você vai deixar de ser um médico missionário? Então, eu pensei, bom, eu não gosto... Como assim, eu sempre fui um aluno de boas notas e tal, sem colar. Eu me lembro que uma única vez na minha vida eu colei e me arrependi amargamente. Procurei depois lá a professora e tal, e, enfim, ela até... Eu convivo com ela também até hoje. Ela sabe dessa história. Eu procurei ela pedir desculpa, que eu tinha colado uma questão na prova. Enfim, para mim, se eu iria fazer uma prova, eu tinha que estudar para essa prova de cirurgia plástica. Mas eu dependia de uma autorização dos meus, no caso do diretor do hospital e do meu chefe de residência. Eu tinha que falar com eles que eu iria fazer uma outra residência, que eu queria fazer. Eu já tinha comunicado no início. Mas assim, eu passei durante muito tempo conversando com Deus através das minhas orações e falei, Senhor, olha só, será que o Senhor quer que, como eu sou missionário e cirurgião geral, o meu chefe quer que eu seja cirurgião geral? Eu fui contratado para ser um cirurgião geral, missionário. Será que eu devo fazer cirurgia plástica? Então, nessa conversa, foi chegando o período das inscrições e inscrições para a prova de residência, e eu decidi que eu
conversei com Deus para fazer o seguinte: eu não vou estudar para a prova e o Senhor vai me dar uma resposta. Se eu for aprovado, significa que eu devo fazer a residência de cirurgia plástica. Mas se eu não for aprovado, está tudo bem. Eu continuo na cirurgia geral. Eu fiz esse raciocínio comigo e conversando com Deus nas minhas orações. Isso é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado, porque você tem que fazer com muita tranquilidade, com muita segurança do que está fazendo. Entender que Deus pode também te mostrar as coisas em um momento, essa é uma realidade, pode ser que lá na frente você tenha necessidade de mudar, como a gente falou antes, no início da conversa. Então, aí eu fui fazer a prova e eu não comuniquei aos meus chefes, não comuniquei com ninguém. Eu falei, eu não quero ter a vergonha de falar para todo mundo que eu estou fazendo essa prova. Aí eu chego lá, como eu não me preparei, eu não vou passar. Todo mundo, o Isnei é um ótimo residente, vai passar. Ia começar essa história como foi na época do vestibular. Você vai passar fácil, mas isso é uma cobrança tão grande na cabeça de uma pessoa muito nova. Então, assim, eu decidi que eu ia fazer quietinho. E eu fui fazer a prova, sem falar com os meus chefes, né? Eu escolhi onde eu queria fazer a prova. E aí, eu tinha orado e tudo, mas aconteceu um lance que eu tinha um colega de quarto que eu acredito que, assim, na empolgação, eu acabei falando com ele, vou fazer uma prova e tal, para cirurgia plástica, mas assim, eu não comentei com ninguém e tal. Mas eu acho que na empolgação dele, ele não tem certeza de que ele, hoje eu vejo que ele não fez por mal, mas ele querendo, assim, empolgado lá com os preceptores, ele falou exatamente com o meu chefe, eu não sabia. Ele falou com o meu chefe que eu estava fazendo a prova de cirurgia plástica, e eu não sabia que ele tinha falado. Beleza. O meu chefe era um cara, assim, muito, muito inteligente, sabe? E a gente teve uma cirurgia, o resultado ia sair na sexta-feira. Eu estava quietinho, tranquilo, porque eu estava em paz com Deus. O resultado ia sair na sexta-feira. Aí na quarta-feira, eu era residente, me chamaram lá para ver um caso, um outro colega residente, eu estava era o residente da escala de fazer as cirurgias, obviamente, com a supervisão do preceptor. Avaliei um caso lá que era uma apendicite. Então, tinha que levar para o bloco cirúrgico. Eu liguei para o meu chefe, tem uma apendicite e tal. Ele, tudo bem, eu vou com você. Já era uma cirurgia que a gente já estava no segundo ano de residência, mas no final de cirurgia geral, a gente já fazia desembolado, né? Nem sempre o chefe entrava em campo. Na maioria das vezes ele nem entrava, porque é uma cirurgia que a gente fazia muito, né? Aí ele falou, eu vou ir com você. Isso era de noite. Aí eu, tá bom, não percebi nada. E ele foi e entrou na cirurgia. Quando acabou a cirurgia, a gente foi se trocar no vestiário, foi tudo bem a cirurgia, graças a Deus. Quando ele estava se trocando, eu me lembro direitinho, ele tirou a camisa, que a gente se troca, da roupa de bloco cirúrgico para a roupa de rua, ele tirou a camisa e falou assim, eu estou sabendo que você fez prova para ser cirurgião, para residência de cirurgia plástica. Aí eu, que meu colega de quarto tinha falado para ele, mas ele me falou que depois meu colega falou comigo que ele que tinha falado. Aí eu falei assim, Aí ele falou desse jeito, ele estava frio nesse momento. A cirurgia foi toda tranquila. Ele falou assim, o que você tem na cabeça? Eu disse, como assim? O que você tem na cabeça? Eu falei, não, eu tenho vontade de repente, ter essa oportunidade, mas eu fiquei meio sem saber o que falar. Aí ele falou assim, olha, isso já era na madrugada, assim, de quarta para quinta. O resultado ia sair na sexta. Ele falou assim, você tem até amanhã, assim, até na quinta-feira, até no final do dia, você tem que me dizer se você quer ser cirurgião geral, quer continuar com a gente, ou se você quer fazer cirurgia plástica. Eu falei, ô chefe, vou falar o nome dele. Ele já... Oi, chefe, o resultado sai na sexta. Espera até sexta de manhã. Sabe, ele falou assim, Isnei, eu não vou esperar. Eu não quero ser resto. Ele falou desse jeito comigo, eu não quero ser resto. Patrícia, eu estou contando aqui uma coisa que pessoas que convivem comigo há muitos anos não sabem o que aconteceu. Mas eu falo tranquilo porque eu entendo
hoje que Deus estava agindo, de um modo estranho, mas ele estava agindo. Aí ele falou assim, eu não quero ser resto. Se você me der a resposta na sexta, se você não passar, eu não quero você aqui mais. Eu vou providenciar a sua demissão. Olha só. Agora, se você não der a resposta também, se você quiser ficar aqui, você tem que dar a resposta na quinta. Se passar de quinta, eu não aceito mais você aqui. Você vai acabar sua residência e vai embora. Eu não acreditei, né, no que eu estava ouvindo, porque assim, me pareceu assim, ser muito duro. Assim, sabe quando você acha, poxa, eu não mereço isso? Sabe, você acha que você tem tanto mérito, sou um residente. Fiz tudo direitinho, fiz tudo direitinho, né? Tudo bacana, faço tudo com os meus chefes e tal. Mas assim, ele falou isso, despediu, tchau, boa noite, foi embora. E eu fiquei ali no vestiário, meio assim, sem saber para que lado ir, mas tudo bem. Voltei para a residência, demorei a pegar no sono no quarto, mas dormi. Aí amanheceu o dia cedinho, já fui passar visita, era bem cedo que a gente passava visita, e tinha uma reunião às 7 horas com os preceptores, a gente apresentava os casos do dia anterior e tal, eu já tinha que falar como é que estavam os pacientes. E aí eu falei, ele estava lá, não falou nada, não me perguntou nada, e aí foi um dia de luta, um dia de angústia, porque eu tinha que dar uma resposta para ele, e se eu não desse, ele não queria mais saber. E eu sabe quando você ora, eu demorei a dormir, orei muito, amanheci orando, e aí eu não tinha celular, mas eu fui no telefone lá, público, para ficar mais à vontade, e liguei para minha namorada, que é a Ellen hoje. A gente não tinha acho que não tinha um ano de namoro, e eu liguei para ela e falei com ela que eu estava passando por esse momento. Aí, assim, a gente, sabe, algumas coisas Deus fala com a gente através da Bíblia, outra através de pessoas. A gente tem que também ter a sensibilidade de perceber que Deus está falando com a gente alguma coisa. E a Ellen me falou assim, Isnei, ela sabia que eu tinha essa vontade, né, de outras conversas. Esse é o seu sonho, todo do seu lado. Fica tranquilo, se você... porque assim, como eu já estava com o trabalho, eu estava bem apaixonado, imaginando que aquela era a mulher da minha vida, e acabou que era mesmo. Eu já tinha uma garantia de que eu, acabando a residência, eu poderia ter um pouco mais de conforto, poderia sair da residência e ter um apartamento com a ajuda do hospital, eles dão uma ajuda de custo e tal, essas coisas. Enfim, eu tinha uma certa tranquilidade de que, acabando a residência, eu estaria profissionalmente já encaminhado, não precisava correr atrás de nada. Aí ela falou isso, aquilo mexeu comigo. Eu falei, pô, será que o que eu falo, né? Mas aí eu não me dei por satisfeito. Aí deu a hora do almoço, e aí, um pouquinho antes do almoço, eu liguei para meu pai, que estava em Belo Horizonte, e falei, pai, estou passando por uma situação. Eu não era de ligar e falar problemas, né? Mas estou passando por uma situação, eu queria ouvir o que o senhor tem a dizer. E meu pai é um pastor, como eu falei, desse estilo de ser bem dedicado e assim, de defender muito a organização e tudo. Embora ele tenha tido, obviamente, em alguns poucos momentos, algumas decepções, tanto com administradores quanto com membros de igreja que às vezes não reconhecem o trabalho e a dedicação do pastor e do profissional pastor. Aí eu expus a situação, eu tenho que dar a resposta hoje. Aí, o que o senhor acha? O que eu falo? Queria ouvir o senhor. Ele falou assim, meu filho, foram poucas as palavras, ele falou assim, meu filho, é o seguinte, você tem um pai, a decisão que você tomar, eu te apoio. Eu pensei que ele ia falar assim, não, fica aí, tal, calma, não sai não sai da obra não, tal. A decisão que você tomar, você tem meu apoio. Aí eu falei, meu Deus do céu. Então, eu já me senti mais forte, confuso, porque eu tinha recebido um chamado alguns poucos meses antes, era me tornado um obreiro, um missionário, e ao mesmo tempo sendo desafiado nesse momento. Né? E aí acabou o dia... Pera, segura, não conta, segura, que eu quero falar isso sobre seu pai. Quanto é importante isso. Uhum.
o quanto é importante, como pai, como filho, a gente ter uma família que seja a base, que seja a estrutura, né? Na Sim. hora de uma decisão, como é importante que o filho tenha essa liberdade, essa segurança de ser amigo do pai, companheiro da Sim, com mãe, certeza. Nossa. né? De abrir o coração e falar, olha, eu tô com esse problema. E como é importante o pai e a mãe segurarem as suas próprias expectativas e experiências, né? Ter esse domínio próprio para poder dar a liberdade do filho exercer a sua liberdade seguro, né? Isso é muito importante. E eu acho que isso faz parte do temor a Deus, porque Deus, ele respeita, né? Ele ouve, ele respeita, ele aconselha, né? A palavra de Deus o tempo todo está aconselhando a gente, mas Deus, ele dá também esse livre-arbítrio, né? Então foi muito, muito importante, Sem eu acredito, dúvida, muito o importante. papel do seu pai nesse momento, né? Foi muito importante. Eu me senti assim mais amparado, né? Eu sabia que tinha do lado pessoas que me amavam e que, assim, eles estariam dispostos a me ajudar, né? Então eu estava já mais no final da residência da cirurgia geral, então naquele momento, se eu deixasse a cirurgia geral, eu teria que começar tudo, porque todo mundo vai chegando no final da residência, vai se preparando, já vai articulando alguns lugares onde vai trabalhar e tal. E eu não fiz nada disso, né? Porque eu estava ali e se fosse sair dali seria para cirurgia plástica, né? Eu entendo que tanto o diretor quanto o meu chefe, eles achavam que eu deveria ter falado com eles, entende? E eu não tinha falado antes, né? Então acho que eles ficaram um pouco assim sentidos e eles acho que tem até alguma razão, talvez até técnica, da questão da administrativa, né? Então foi isso. Aí, bom, mas aí veio a tarde, a gente fez coisas, cirurgia e tal, e você acredita? Deu o final do dia, o chefe não falou nada, não me perguntou nada. Eu fui para a residência, aí eu falei, não acredito, eu jantei, o chefe não perguntou nada. Eu fui tranquilo, falei assim, graças a Deus, acho que ele mudou, o coração dele abrandou, ele vai esperar. Vai esperar a resposta, assim, o resultado da prova, né? Assim, da classificação e tal, porque tinha uma classificação para a gente poder escolher onde ia fazer residência e tal. Aí, o que aconteceu? Eu fui, jantei lá no hospital, me preparei lá e fui dormir, né? Aí, graças a Deus, tranquilo, esperando o novo dia. Quando faltava, tipo, uns 5 minutos, no máximo, para meia-noite, o telefone da residência toca. E meu colega atendeu. Eu já fiquei sobressaltado. Aí ele, alô? Ô, doutor fulano, tudo bem? Meu Deus, não acredito. Aí eu fiquei quietinho lá, né, no meu quarto. Junto com o meu colega de quarto. Aí, ô Sley, o chefe quer falar com você. Eu falei, não acredito. Aí ele falou assim, ei, boa noite, chefe. Aí ele falou, chefe, eu não queria falar o nome dele, eu gosto demais dele e não tem nenhum tipo de mágoa, não tem absolutamente nada, assim, mas pode alguém achar que tem, mas não tem. Aí, boa noite, chefe. Ele falou assim, as palavras dele foram, qual é a resposta? Só isso. Aí eu falei, chefe, já que tem que ser assim, eu vou fazer cirurgia plástica. Porque eu estava seguro, entende? Porque se eu tinha conversado com Deus, tinha colocado tudo nas mãos de Deus, fiz uma prova sem me preparar, é verdade. Mas assim, eu senti que Deus estava no comando. E aí eu estava seguro, eu falei, se eu não passar, Deus vai abrir as portas, eu vou trabalhar em algum lugar, vou arranjar lugar, vou dar plantão, que seja, não tem problema. Se eu não for aprovado, né, não tem problema. E aí ele, ok, obrigado, desligou o telefone e acabou. Aí na sexta-feira, se não me engano, lá pelas 8 horas, a gente começava os trabalhos às 7, 8, 9 horas por aí já tinha saído o resultado, a gente
ligava, saía no rádio, essas coisas assim. E aí eu fui aprovado, né? Bem aprovado, né? Nem era para ter sido tão bem aprovado, considerando que eu não tinha estudado, sabe? E aí eu senti que Deus estava dizendo assim, olha, a sua missão, você está enganado, a sua missão não é necessariamente ser cirurgião geral que trabalha para a obra. Mas eu ainda viajei na maionese. Falei assim, bom, de repente eu vou ser o primeiro cirurgião plástico da igreja trabalhando na obra. Eu não estava preocupado com dinheiro, né? Aí eu procurei o chefe, o diretor do hospital. Falei assim, ô diretor, um cara muito bacana, eu tenho uma admiração muito grande por ele. Aqui, eu passei na residência, na prova de residência para cirurgia plástica. Eu lembro que eu falei que talvez quisesse fazer uma outra residência. Mas, sim, eu quero fazer residência em cirurgia plástica. Eu queria ver com o senhor o que o senhor acha, se vocês têm interesse de que eu continue. Porque existe uma regra ali. Se eu fizesse a residência, eu teria uma remuneração. Aí, essa remuneração eu tenho que reverter dentro do meu acordo, né? Eu não uso essa remuneração para meu benefício próprio, uma vez que eu sou um missionário, sabe? Tem uma regra ali que é bem interessante, quando você vai fazer uma outra coisa remunerada. Aí eu falei com ele, se não for interessante, eu vou ter que sair. Ele falou, tudo bem, você sai então. Eu pensei, eu vou fazer outra residência, depois eu volto quando acabar a residência e continuo no hospital, trabalhar no hospital tão bacana e tal. Aí eu falei, então o senhor faz o seguinte, o senhor calcula aí o que tem que calcular, tipo assim, como residente, se eu ganhava menos e como missionário eu ganhava um pouco mais, eu tive alguma coisa a mais, o senhor me diz o que é, se eu tenho que devolver algum dinheiro e tal. Aí ele falou, não, eu ponho o setor administrativo para fazer isso, pode deixar, eles vão te procurar. Aí o diretor administrativo, um cara muito bacana, ele me chamou lá, eu fui lá e disse, olha, tá tudo tranquilo. Ele tinha uma visão um pouco mais aberta, né? Nós vamos te demitir dentro do que deveria ser mesmo, você não se preocupe, você não fez nada de errado, você não tem nenhum compromisso de ter feito coisa errada, não. Tipo assim, corre atrás do seu objetivo, do seu sonho, entendeu? Patrícia, olha, então hoje, o que eu vejo? Deus me deu algumas oportunidades que eu tenho assim, muita segurança de que se eu fosse um médico contratado como médico missionário, talvez eu não tivesse tido a oportunidade de ser um médico missionário como ele me deu a oportunidade de ser depois que eu saí de lá, entendeu? E são muitas situações em que eu e até como família, com a Ellen, minha esposa, depois o meu filho, que você conhece, também tivemos oportunidades de poder testemunhar de Deus, não recebendo, não sendo assalariado, entendeu? Não vivendo do dinheiro da obra, sabe? E eu acho até que, assim, se a gente quantificar, que não é importante isso, assim, mas se a gente quantificar, eu acho que eu tive muito mais oportunidades saindo de lá do que, na verdade, se eu estivesse lá, que estava naquele ciclo ali, naquele ambiente hospital, casa, hospital, igreja e tal. E a gente, fora, a gente tem outros desafios e surgem outras oportunidades. Muitas oportunidades que surgem pelo fato, especialmente, poxa, uma pessoa que tem uma formação bacana e tal, e aí eu, por muitas e muitas vezes, eu tive a oportunidade no meu consultório, não só no consultório, fora do consultório, participando de missão voluntária, essas coisas assim, de poder sentir que a gente pode ser usado por Deus. Eu vou falar mais uma vez, eu não tenho a menor pretensão de ser exemplo, modelo dessa questão espiritual, que eu sou falho, eu tenho os meus defeitos, eu sei melhor do que qualquer um das minhas falhas, das minhas limitações. Mas eu sou muito feliz, porque num momento muito especial da minha vida, foi um dos dias mais difíceis da minha vida. Tem alguns outros que eu me lembro, mas assim, esse foi um dos mais difíceis. Deus mostrou assim, olha, pode confiar que eu estou do seu lado, eu tenho planos para você, e se você deixar, eu vou conduzir a sua vida, sabe? E ele já estava conduzindo, né? Ele já estava conduzindo. Então, assim, foi muito, muito bacana eu poder ter vivido isso. Esse é
momento muito pessoal, assim, que eu acabei criando coragem de poder contar para você e para o pessoal aí. Nossa, eu tô aqui imaginando, né, a luta daquele dia, né? Eu vivi isso enquanto você estava contando, porque muitas vezes eu falo, né? Deus ele age pelo abrir e fechar de portas, e muitas vezes nós temos dificuldade mesmo de entender a vontade de Deus. Mas Deus é tão amoroso e tão generoso que ele ainda vai e dá um empurrãozinho, né? Ele fala, peraí que eu vou te mostrar o caminho. Então, eu acho que o testemunho que fica pra gente aqui é a dependência de Deus, né? Tem gente que não consulta Deus porque tem medo da resposta. Em vários sentidos, né? Não vou perguntar, porque se eu perguntar, Deus pode travar a situação, Deus... E quando a gente tem esses raciocínios, normalmente é porque aquilo que nós estamos vivendo não é bom para a nossa vida. Mas se você estiver no caminho que Deus tem para você, Deus vai fazer questão de se pronunciar se você chamá-lo, né? Se você convidá-lo, Senhor, eu preciso que o Senhor me ajude aqui com uma decisão. Muitas vezes é necessário a gente entregar nossa vontade na mão de Deus, né? Senhor, aqui, eu tô aqui, mas a minha vontade é fazer a sua vontade. Então, eu entrego a minha vontade para o Senhor. E eu vou dizer por experiência, gente. O Isnei estava contando aqui, eu vou dizer por mim. Quando a gente faz isso, a gente fica muito tranquilo. Porque a gente sabe que o que está acontecendo, o que vir a acontecer, se é a vontade de Deus, você entregou a sua para Ele. E eu gosto muito de um versinho bíblico que ele consegue definir claramente isso. Jeremias 29:11. Eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para dar o fim que você está esperando, ou que você espera. Então, o desejo de Deus é fazer aquilo que o nosso coração deseja. Mas ele precisa seguir o caminho que ele tem. Não pode ser atalho, né? Atalho não é caminho. Eu sempre falo isso, atalho não é caminho. Atalho é cilada. Né? Então a gente precisa encontrar o caminho. Nossa, Isnei, muito linda essa parte da sua história, muito linda mesmo. Eu imagino a luta que deve ter sido, né? Ter vivido esse momento ali de uma decisão forte, que muitas vezes a gente fica entre um e outro e a gente não sabe o que fazer. E olha, você esperou até 5 para meia-noite, né? Nossa, pois é. Ai, quem sabe não ia acontecer, né? A ligação. Era o chefe Caxias, né? Sim, mas isso foi muito importante para você chegar onde você está hoje. E a gente sabe, quem convive com você, da sua alegria, da sua profissão, o amor, você é meu médico, especialmente em alguns momentos, o amor que você trata com a profissão, trata as pessoas, como é que eu posso dizer, a simplicidade, a humildade e a generosidade com o seu atendimento é muito legal. Não é porque eu tô falando com você, não, é porque realmente é uma coisa que eu já vivi com você. Então eu sei que realmente é uma coisa que você gosta. Sim. Agora, falando disso, eu vou te perguntar. Tá, você escolheu a residência, aí você fez, né, cirurgia plástica, você se formou, você trabalha. Houve algum momento, assim, que você fazendo o seu trabalho, dentro da sua escolha, você falou assim, eu estou exatamente onde Deus gostaria que eu estivesse? Não foi um só não, várias vezes, né? Conta aí pra gente, você tem alguma experiência? Conta pra gente. Nossa, tem cada caso assim, tão bacana. Assim, tem muitos casos divertidos e tal, que a gente, mesmo sendo divertidos, a gente vê que Deus está do lado da gente. E a gente se sente realizado e tal. Alguns são tão divertidos que a gente não pode contar. Mas, assim, tem alguns casos, assim, que de momentos de cirurgia que eu tive a oportunidade de fazer. Teve, talvez, assim, de relance, assim, eu me lembro de uma situação em que
Eu atendi uma... É chato ficar falando assim, porque às vezes eu não vou falar detalhes, porque as pessoas podem, de repente, ser mais sensíveis. Assim. No caso de um traumatismo muito grave, de uma menina que foi atropelada, o caminhão passou por cima e tal, então ela teve uma perda de substância na perna, uma coisa horrorosa e tal. E a gente, eu sempre me vem à mente esse caso, né? E a gente teve um trabalho assim de horas e horas fazendo reconstrução e aí no final das contas aquele acompanhamento e tal, e ela ficou bem. Então quando ela ia me procurar, que era um atendimento público, né, no hospital público do SUS, mas eu dei para ela a oportunidade de me procurar porque era um caso muito difícil. Então depois de alguns meses ela voltou lá no consultório e para me agradecer. E eu tirei fotos e tal, e foi uma coisa assim de um caso dramático, né, mas que eu senti que valeu a pena. Teve um outro momento também que eu estava numa festa aqui e alguém chegou correndo e falou assim, tá precisando de um médico lá na rua, que teve um acidente lá. E eu fui lá, atravessei correndo, saí do salão. Isso é um outro caso também, que eu senti que eu estava no lugar certo, não só por ser plástico, mas por ser médico, né? Ter passado por questão de ser socorrista e tudo, ter dado plantão em unidades de socorro. Enfim, eu cheguei lá, era uma menina que colocaram um quebra-molas assim na rua, ela veio com a moto dela e não sabia do quebra-molas e ela se desequilibrou, caiu, teve um traumatismo grave de base de crânio e tal, e estava todo mundo ali naquela confusão e eu tive como, estando numa festa, eu tive como dar assistência para ela e até que chegasse o resgate. E a gente acabou que o resgate veio nesse momento, a primeira ambulância que chegou do SAMU, não tinha médico, a gente conduziu toda a conduta e tal, e enfim, ela teve que ser operada, foi um caso gravíssimo, ficou muito tempo mal, e depois de alguns meses, quase um ano depois, eu estava no meu consultório e a minha secretária falou assim, doutor Isnei, tem uma moça aqui querendo conversar com o senhor. Uma moça? Aí ela disse que o senhor atendeu ela e ela queria conversar com o senhor. Aí a minha secretária me passou a conversa lá, encaixou, a moça subiu com ela, é o namorado e a mãe. E aí eu fui identificar a mãe dela, é minha paciente, o marido dela é meu, assim, um amigo, eu nem sabia. E a menina é a menina que eu tinha atendido, sabe, na rua. E ela foi lá para me agradecer, porque ela estava viva e ela tinha muita segurança, muita convicção, porque a equipe dos socorristas lá depois falou com ela de que naquele momento em que ela estava na rua, porque ela estava sangrando muito e não conseguiria respirar, eu tive que fazer as manobras necessárias. Aí eles tinham convicção de que aquele atendimento que foi feito antes da chegada do resgate foi importante para ela, para salvar a vida dela. Então, assim, quando você é médico, você passa por muita situação assim. Quando você vê alguém que lembra de você depois de meses e que vem te agradecer, como nesses dois casos, assim, você pensa assim, não, valeu a pena. As dificuldades, os problemas que a gente pode eventualmente passar, eles são, assim, parece que são amenizados. Então, quase todos os dias, igual ontem, eu estive no consultório, quase todos os dias, e aconteceu isso ontem, eu vejo um momento em que dá vontade, assim, sabe, de parar tudo e falar assim, e ficar lá, Senhor, muito obrigado. E às vezes acontece, eu vou lá, tem um lugar lá onde eu examino o paciente, eu vou lá, me ajoelho, oro, eu agradeço a Deus, eu peço para Ele me dar força por alguma situação, e a gente percebe que Deus pode usar a gente. Então, quer dizer, Ele tem planos para a gente, tem coisas que Ele pode fazer, que na verdade Ele vai estar fazendo e a gente vai estar sendo usado, se a gente permitir, e vale a pena, que é muita bênção a gente saber que a gente está fazendo bem. Então, assim, eu realmente sou muito feliz e grato a Deus, grato às pessoas que nos
momentos, especialmente do início, me incentivaram, né? Como eu falei, minha mãe que me fez sair de casa, meu pai no momento de decidir pela plástica, a Eren, o apoio que eles me deram, assim. Então, vários momentos, Deus colocou pessoas na minha vida que são pessoas que se deixam usar por Deus também. São pessoas fantásticas e que deixam que Deus use e execute planos na vida dessas pessoas também. É muito legal. Mas muito lindo, não, é muito lindo, Isnei. Eu acho muito legal, às vezes, eu tenho pessoas que falam para mim que elas gostariam de participar, mas elas acham que elas não têm nada para testemunhar. Nessas horas, é impossível. Eu falo, gente, mas como assim? Eu queria, mas eu não lembro de nada. Todos nós temos momentos que temos encontros com Deus, de coisas incríveis que Deus faz na nossa vida e que aquele ponto da virada muda toda a nossa história. E a gente fala, todo mundo passa por isso, e a gente diz que não tem o que contar, ou o que agradecer, ou o que falar, todos nós temos. Isnei, eu amei o seu testemunho e eu queria saber o que você gostaria de deixar para as pessoas que te ouviram aqui sobre a sua experiência com Jesus. O que elas poderiam aprender a partir de tudo que você viveu até esse momento? Vale a pena você confiar em Deus. A gente vive num mundo em que cada vez mais se estimula a não acreditar e não confiar em Deus. Mas assim, na minha experiência de vida, eu percebi assim, eu não preciso tentar explicar a Deus. Eu sinto que Deus está do meu lado, Ele tem estado ao meu lado, e mesmo nos momentos em que, de repente, eu estou meio fragilizado e tal, Ele está ali. Então, assim, vale a pena confiar em Deus. A gente passa por momentos ruins, e vai passar sempre. Mas, enquanto a gente estiver por aqui, né? Mas vale a pena confiar em Deus. Então, assim, como diz o meu verso preferido, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, né? Se aos deuses a quem serviram vossos pais que estavam da além, do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Esse é o meu desejo, assim. Inclusive, se algum dia eu tiver mal, você pode me ajudar, meus amigos podem me ajudar. Como a gente também deve se ajudar uns aos outros, mas o nosso desejo é que servir ao Senhor. E eu acho que vale a pena, eu daria esse conselho de coração para as pessoas que eu amo, que vale a pena seguir e identificar a voz e os desejos de Deus para as nossas vidas, né? É isso. Isso mesmo. Nossa, lindo. Eu também quero pontuar, né, a importância desse testemunho. Primeiro, a dependência de Deus. Em toda a trajetória da nossa vida. Independente se você estiver ouvindo a gente, porque isso não tem a ver com religião, isso tem a ver com intimidade com Jesus, amizade. Sim. Né? A gente conviver com Jesus, seja nas nossas madrugadas, nos momentos que a gente se retira para ter um momento especial de meditação com Deus. Todos nós precisamos de ter esse momento. Mas o mais importante, se a gente tem intimidade com Jesus, a gente consegue entregar a nossa vida na mão dele, porque a gente vai ter confiança de que as decisões dele para a gente vai ser muito boa. Então eu acho que a primeira coisa que o Isnei coloca aqui para a gente, desde a sua juventude, adolescência, é que ele entendeu que ele podia ser amigo de Jesus, depender de Jesus e ir vivendo a sua história, confiando que Jesus ia guiando os passinhos que ele ia dando. Então, isso é importante para todos nós, a confiança de que Deus vai fazer sempre a melhor escolha para a nossa vida. A outra coisa que eu achei interessante, que o Isnei colocou aqui, e que eu vou compactuar com ele nisso, a gente pode pedir a Deus, sim, que se revele para a gente, porque ele vai usar tudo que o Isnei colocou aqui, circunstâncias, pessoas, situações, a palavra dele, ele vai usar várias coisas. O sinal é algo que você pede, como ele colocou aqui, pode ser arriscado,
porque você não sabe de onde de fato virá a resposta. Às vezes o sinal ele pode ser indutivo. Você está aqui e ele pode ser induzido para você. E você pode passar uma situação que você vai ter na sua cabeça 100% de certeza que foi Deus e vai, talvez, chegar lá na frente e você vai ver que não foi. Isso vai te trazer uma frustração. Então, pedir um sinal sempre é muito delicado. Então, você tem que ter uma inteligência espiritual, um conhecimento bíblico, uma sinceridade muito espontânea com Deus para você chegar nesse ponto de você se sentir 100% seguro para fazer um pedido de um sinal. Tá? Pessoas específicas pediram para Deus isso, ele respondeu. Deus não tem nada contra dar um sinal, mas somos nós, seres humanos, que podemos nos confundir muitas vezes com aquilo que pode, de fato, não ser ou ser. Né? Então vamos tomar esse cuidado, só essa atenção, né? Essa atenção. A outra coisa legal que o Isnei colocou foi que essa dependência deu a segurança dele depender das pessoas que ele amava, né? Então, a gente sempre escuta isso, e isso tem ficado cada vez mais verdadeiro. A família é a base e o cuidado para a gente se sentir seguro também nas horas das decisões cruciais da nossa vida, né? Talvez algumas vezes a própria família não vai concordar com muitas coisas que você vai decidir, mas se eles estiverem ali como apoio, vai ajudar. Então eu acho que nesse testemunho a gente entendeu sobre confiança, dependência e amizade com Jesus. É muito importante. Eu digo assim, para mim, Isnei, seu testemunho foi muito incrível. Por quê? Porque a gente entende que se nós permitirmos que Deus guie a nossa estrada, leve a gente pelo caminho que Ele tem, o nosso caminho será, apesar de tudo que a gente passa aqui, será um caminho de paz. Porque você começou a live falando algo muito interessante. Eu tenho a família que eu amo, eu moro no lugar que eu gosto, eu tenho os meus pais, meu filho, isso tudo minha esposa, isso tudo me faz muito feliz. Então, para que a gente alcance essa alegria, essa felicidade em Cristo, a gente precisa depender dele. Então fica a nossa dica dessa live hoje, dependência. Se você depender, como diz lá em Deuteronômio 28, todas as bênçãos do Senhor estarão sobre você. Então vamos aprender a depender, porque Deus, ele fala, me coloque em primeiro lugar e as demais coisas vão ser acrescentadas para vocês. Então, vamos colocar em primeiro lugar e as demais coisas serão acrescentadas para nós. Muito, muito feliz por isso. E eu vou pedir para o nosso convidado, então, fazer uma oração agradecendo a Deus por esse momento. E depois eu abro comentários por 2 minutinhos para a gente ver quem está aqui, para ele cumprimentar quem ele quiser. E a gente finaliza a nossa live. Tá bom, Isnei? Tá bom. Vamos orar. Querido Deus, obrigado, Senhor, pela oportunidade que tivemos de relembrar o Teu cuidado, especialmente neste momento que tens tido na minha vida e que eu tenho certeza que tens na vida de cada um dos que estão participando aqui e estão assistindo. Quero te pedir que continues abençoando todas essas pessoas que estão aqui, cada um com as suas necessidades, com os seus sonhos, seus objetivos, que ajude-os nas suas dúvidas que eventualmente tenham também, e que possam ter a certeza de que Tu estás sempre ao lado de cada um deles, como tens estado ao nosso lado. Cuida de nós, por favor. Sempre te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigada, Isnei, pela sua presença. Foi um prazer, viu, receber você aqui. Muito prazer. Bom, a Sônia colocou aqui. Temos que conviver com Deus. Eu estou, apesar da idade, tendo um relacionamento com Deus já faz um pouco de tempo. Isso é muito bom. E ela colocou, Dr. Isnei fez o certo, deixou nas mãos de Deus. Ela colocou aqui. Ela colocou também que a gente precisa conviver com Deus. Né? Isso aí, eu acho que para você entender que quando você estava falando, a Sônia fez uma colocação importante. Quando você convive, você passa a entender também, né? Às vezes, assim,
o olhar da minha esposa para mim, eu sei o que ela está querendo dizer, porque eu convivo com ela. Então, quando você convive mais com Deus, você vai ter mais facilidade de identificar a vontade dele, né? Foi muito boa essa Você colocação está vendo dela. uma declaração de amor Estou aqui? apaixonada, é minha esposa. Não sei se aparece todo mundo aqui. Eu não ia ler, eu falei, não, eu quero que ele veja. Você está vendo uma declaração de amor, né? Eu vou até ler, gente. Você é o meu amor. Olha aqui, ó. E um homem de Deus. E é mesmo. Eu vou chorar Ney. aqui de emoção. Vai. Ela que é uma Então, mulher de Deus e um apoio fantástico na minha vida. Deus realmente me deu um privilégio de ter uma mulher maravilhosa. Obrigado, Ellen. Estou vendo em alguns comentários aí do Fábio, que chamou aí tio Isneia, que eu te falei que está lá no Chile assistindo. Sim, sim. Uma pessoa muito querida também. Um abração para ele. Deus abençoe o Fábio. A Juliana, né? Deus abençoe também. Viu, Juliana? Deus te abençoe. Aí. A Inês colocou aqui para você, maravilhoso testemunho, dependência de Jesus é o maior presente que podemos ter. E é verdade, né? É muito legal. É verdade. Que Deus te abençoe, Isnei. Vocês todos aí, você, Patrícia, nesse ministério maravilhoso, tá bom? Amém. Alguém escreveu aqui, deixa eu ver, o Jair escreveu para você. Nem deu para comentar. Obrigado, Jair. Deus abençoe. Continue capacitando, né? É que tem aqui, a Juliana escreveu novamente, parabéns pela live. E assim foi, José. olha, Vanessinha, José. É isso, Isnei. O José também está aqui do Brasil, não, Patrícia. Ele também. Não. Olha, é muito chique isso, hein? Se não me engano, José ele está na fica com a gente. Amém, amém. Gente, olha, eu agradeço a presença de cada um, não só os que estão aqui, os que passaram, né? Os que voltarão, porque tem gente que entra e sai, depois volta para assistir completo. Aqueles que vão ouvir pelas plataformas digitais, independente do país onde esteja. Aqueles que vão ouvir pelo YouTube, vocês compartilhem o YouTube. Que Deus possa abençoar vocês ricamente. Eu agradeço muitíssimo ao Dr. Isnei, que veio estar aqui com a gente. Que o Senhor também te abençoe muito, Isnei, nessa profissão, nessa tarefa de cuidar de pessoas, né? E foi um prazer mesmo estar aqui com você, tá bom? Você sabe, eu que agradeço. Eu sei. Gente, até a próxima semana. Que Deus abençoe vocês. Pessoal. E que todo mundo tenha um final de semana feliz. Até a próxima semana. Um abraço, Isnei. Você também. Tchau, pessoal. Tchau.